O presidente Jair Bolsonaro participou hoje cedo da sabatina do Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Na minha opinião, ele se saiu muito bem. Foi enfático nos pontos mais relevantes, mas com serenidade na forma. E teve também, claro, tempo para desenvolver o seu raciocínio sem interrupções constantes, como aconteceu, por exemplo, no Jornal Nacional, na sabatina do William Bonner e Renata Vasconcelos. A mensagem transmitida pelo presidente foi a de que a liberdade, nesse momento, é o nosso bem mais precioso que se encontra ameaçado. Para Bolsonaro, se o atual presidente da República fosse o petista Fernando Haddad, o Brasil já estaria numa ditadura. Afinal, normalmente vem do poder executivo a tentativa de algum tipo de golpe autoritário e hoje tem sido justamente o contrário. O STF tenta controlar tudo e cabe ao presidente defender a Constituição e as nossas liberdades. Bolsonaro aproveitou para traçar vários paralelos entre o seu governo, com um perfil mais técnico e com bons resultados, e aquele de Lula, onde a roubalheira corria solta. O presidente também apontou para os nossos países vizinhos, para deixar claro o perigo que o Brasil corre no caso da volta do PT ao poder. Roberto Mota perguntou sobre autoritarismo e, em outra ocasião, sobre segurança pública. Novamente, Bolsonaro mostrou quem tem atentado contra a Constituição e reforçou a ideia de que a esquerda defende os marginais, enquanto ele e seu governo enaltecem e valorizam a polícia e as Forças Armadas do Brasil. Sobre o 7 de setembro, aliás, o presidente lembrou que os atos patrióticos têm sido pacíficos, enormes, e que falar em violência política não passa de uma narrativa sem sentido. Ele comparou esses atos, onde famílias vão com bandeiras da pátria, com aqueles vândalos da Antifa, que é defendida pela esquerda, mostrando que ali sim havia violência. Os ministros supremos também foram alvos de duras críticas do presidente. Bolsonaro lembrou do passado pregresso de alguns deles, como o de Fachin, garoto propaganda de Dilma e simpatizante do MST, ou então Barroso, defensor e advogado do assassino sequestrador Battisti. Bolsonaro ainda lamentou a inutilidade dos seus esforços para tentar apaziguar a relação com Alexandre de Moraes, que não consegue se conter e parte para o ataque logo depois com seus inquéritos ilegais. Amanda Klein tentou impor ali as narrativas da velha imprensa, tentando colar a pecha de corrupto no presidente, mas em vão. Bolsonaro mostrou que não passam de acusações levianas e pura perseguição, e a jornalista teve de ouvir duras verdades, além da lembrança de que o seu marido é um eleitor do presidente. Em linguagem de rede social, ela foi tratorada. Por falar nisso, Bolsonaro teve a oportunidade de falar das conquistas do seu governo e do quadro técnico que ele montou, incluindo, óbvio, o do ministro Tarcísio de Freitas. Ele disse que em nenhum outro governo um perfil técnico e sério desses seria ministro de uma pasta importante como infraestrutura. Bolsonaro lamentou ainda que a egolatria tenha prejudicado o trabalho de Sérgio Moro, mas apresentou as melhorias na questão de segurança pública obtidas no seu governo, com base em decisões corajosas. Em suma, foi uma entrevista produtiva, com espaço para o entrevistado desenvolver os seus pontos, e Bolsonaro foi capaz de dar o seu recado de forma bastante direta. O Brasil corre hoje o risco de seguir na trajetória terrível de vizinhos sob governos de esquerda. Muitos têm trabalhado para isso, para a volta do corrupto e sua quadrilha ao poder. Cabe ao povo brasileiro dar a resposta, lembrando que todo o poder emana do povo e que é este quem dá o norte para os governantes, e não o contrário.